gravação, estou iniciando aqui. Então, iniciei a gravação, então saúdo novamente agora, né? Agora estamos com a gravação ativada, né? Saúdo a todos e todas, espero que tenham passado bem desde o nosso último encontro, né? Saúdo o professor e dou as boas-vindas, né? Sintam-se acolhidos, acolhidas, bem-vindos, bem-vindas, né? Hoje é o nosso terceiro encontro deste módulo, deste curso, né? No dia 30 nós teremos o último encontro desta etapa, então sintam-se acolhidos, acolhidos, bem-vindos e bem-vindas. Hoje, então, o professor, por conta de um compromisso no final da tarde, né, professor Nilton, o professor pediu para a gente encerrar às 15:45, né? Então, eu passo a palavra ao professor, né, para que ele já possa iniciar a aula de hoje, né? Só lembrando, né, tendo em conta que o nosso teto de horário hoje, então, vai até 15:45. Então, votos de uma boa aula e qualquer coisa, estou por aqui, é só chamar, tá? Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde, a palavra é sua. Obrigado, Eliane, boa tarde a todas, todos. Pelo menos aqui em Araraquara, a tarde está bem fria, né? Tivemos 2 dias bastante chuvosos essa semana e hoje não está chovendo, mas a temperatura caiu bastante. Então, estamos... A professora Eliane disse que em Florianópolis a situação é outra, né? Está um dia de sol, um dia bastante agradável, e aqui não, aqui está um dia nublado e frio, mas pelo menos não está aquela chuva intensa que tivemos ontem. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é o nosso terceiro encontro, e o tema de nosso encontro de hoje é o das teorias pedagógicas hegemônicas. A ideia é uma visão bem panorâmica das teorias pedagógicas que têm alcançado maior difusão, maior aceitação em termos do discurso pedagógico, inclusive pedagogias que se incorporaram e têm sido incorporadas àquilo que poderíamos chamar o discurso pedagógico oficial, porque são pedagogias que se incorporaram à legislação educacional, a documentos governamentais na área educacional. Então, são realmente pedagogias hegemônicas, e não só nesse sentido de terem se tornado oficiais, mas também no sentido de terem se incorporado largamente, se não de maneira sempre sistemática, mas por vezes de maneira fragmentada, pontual, mas tem se incorporado várias ideias, vários lemas, vários mitos, inclusive, difundidos por essas pedagogias, têm se incorporado aquilo que poderíamos chamar o senso comum pedagógico. Então, nesse sentido, me parece que é bastante adequada a qualificação dessas pedagogias como pedagogias hegemônicas, né? Essa categorização não é minha, essa categorização é do professor Demerval Saviani, naquele seu livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. E eu selecionei, então, para falarmos sobre as pedagogias hegemônicas, 3 textos. Um deles é um texto do professor Saviani, lá da primeira metade da década de 1980, intitulado As Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade. Esse texto inicialmente foi publicado como artigo na revista Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, e foi publicado com o título As Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade na América Latina. Posteriormente, esse texto foi incorporado como capítulo 1 do livro Escola e Democracia,
livro bastante conhecido, bastante famoso do professor Saviani, né? Um livro que é constituído de constituído de 4 textos ao todo, esse e mais outros 3, né? Os outros 3 são Escola e Democracia 1, a teoria da curvatura da vara, Escola e Democracia 2, para além da teoria da curvatura da vara, e o quarto texto, 11 teses sobre educação e política. Esse livro teve depois, deixa eu ver que ano aqui, depois eu localizo aqui, mas ele já mais recentemente recebeu uma edição comemorativa, né, depois de muitas edições desse livro. Bom, então esse é um primeiro texto, professor Saviani. Depois tem 2 textos meus. Um intitulado As Pedagogias do Aprender a Aprender e Algumas Ilusões da assim chamada Sociedade do Conhecimento. Um texto que foi publicado na Revista Brasileira de Educação, que é a revista da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e foi uma fala que eu fiz numa sessão especial da reunião da ANPED, realizada em Caxambu, Minas Gerais, em 2001, e foi publicado como artigo na revista naquele mesmo ano de 2001. As Pedagogias do Aprender a Aprender e Algumas Ilusões sobre a assim chamada Sociedade do Conhecimento. E, finalmente, um outro texto meu, publicado em 2010, num e-book, que é uma coletânea de textos, que foi organizada pela professora Lígia Márcia Martins, por mim, e com o apoio da professora Ana Carolina Galvão. E nessa coletânea há um texto de minha autoria, intitulado O Debate Contemporâneo das Teorias Pedagógicas. Então, no meu entender, esses 3 textos se complementam e possibilitam uma primeira visão sobre as teorias pedagógicas hegemônicas. Então, vou comentar o mais sinteticamente que me for possível cada um desses 3 textos, começando pelo do professor Saviani. É um texto clássico, já bastante conhecido, no qual o professor Saviani apresenta um critério de análise das teorias da educação. E o critério de análise que ele apresenta é o de criticidade, né? E ele divide as teorias, a partir do critério da criticidade, ele divide as teorias em teorias não críticas e teorias críticas. Qual é o critério de criticidade para Demerval Saviani nesse texto? Ou seja, qual é o critério que ele adota para definir uma teoria da educação como crítica, né? Uma teoria da educação crítica será aquela que analisará as relações entre educação e sociedade, considerando os determinantes socioeconômicos e políticos da educação. Ou seja, para uma teoria crítica da educação, a educação não é um fenômeno independente do restante da sociedade, não é um fenômeno à parte do restante da sociedade, não é um fenômeno que existe em si por si mesmo. A educação é determinada pela sociedade, é determinada pela estrutura socioeconômica da sociedade. Já as teorias não críticas, por oposição, elas veem a educação como estando acima da sociedade, a educação como existindo quase que em si e por si mesma. É claro que elas não veem a educação, né, das crianças e dos jovens como algo que ocorra à margem da sociedade, né? Não existe nenhuma teoria educacional que preconize que a educação estaria totalmente desvinculada da sociedade, não se trata disso. Mas se trata do fato de que as teorias não críticas atribuem à educação o poder de formatar a sociedade. Então,
a educação determinaria a sociedade, a educação teria o poder de solucionar os problemas sociais. E por falar em problemas sociais, é a partir de um problema social que o professor Saviani inicia o seu texto, que está no próprio título do texto, né, que é o problema da marginalidade ou marginalização, ou hoje, atualmente, poderíamos usar um outro termo, que seria o da exclusão social. Então, é a partir do problema da marginalidade que o professor Saviani inicia seu texto. E ele inicia constatando o problema da marginalidade no que diz respeito à educação escolar, apresentando números da década de 1970, lembrando então que o texto foi escrito no início da década de 1980, então esses números eram números recentes, né? Números da década de 1970 que apontavam um elevadíssimo índice de evasão e repetência, né, na educação escolar na América Latina. Então, a partir disso, o professor Saviani já começa a colocar o problema da marginalidade. E aí ele diz, as teorias não críticas à educação, elas veem a educação com a capacidade de corrigir o problema da marginalidade, de superar o problema da marginalidade. Até porque as teorias não críticas da educação, elas têm uma visão da sociedade como uma realidade harmoniosa. A sociedade seria harmoniosa, né? A sociedade tenderia à integração de todos os seus membros, de todos os indivíduos, e a marginalidade, então, seria um fenômeno excepcional. Seria um problema, digamos assim, de uma disfunção, seria um problema localizado, um problema momentâneo, e que poderia ser superado, e a superação desse problema ocorreria pela educação. Já as teorias críticas à educação têm uma outra visão de sociedade. Vem a sociedade não como um todo homogêneo, tendendo à integração das pessoas, mas, ao contrário, vê a sociedade dividida, seja dividida em classes sociais em luta, seja dividida em grupos antagônicos, e divisão essa em que alguns grupos oprimem outros grupos, então as relações entre grupos sociais marcadas por relações de opressão, de dominação. Então, as teorias não críticas, elas não veem a sociedade como um todo harmonioso, tendendo à integração de seus membros. Nessa perspectiva, elas não veem a educação como a solução ao problema da marginalidade. Ao contrário, elas veem a educação como parte do problema. Elas veem a educação como parte dos mecanismos sociais de reprodução da marginalidade, de reprodução da exclusão. E é por isso que, então, o professor Saviani chama as teorias que ele analisa nesse segundo grupo de teorias crítico-reprodutivistas. Por que crítico-reprodutivo? Por que esse segundo adjetivo, né, reprodutivistas? Segundo o professor Saviani, porque essas teorias veem a educação como um processo unidirecional de reprodução do status quo, um processo unidirecional de reprodução das relações de dominação e de opressão que existem na sociedade. Ele analisa, inclusive, nesse segundo grupo, né, a teoria da violência simbólica, no livro A Reprodução, de Bourdieu e Passeron. Ele analisa a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado, num texto de autoria de Althusser, e analisa a teoria da escola dualista, no livro A Escola Capitalista, de Baudelot-Stablet. Então, essas teorias, elas afirmariam que a escola é reprodução da violência simbólica, no caso de Bourdieu e Passeron,
da ideologia dominante, no caso de Althusser, e da divisão social do trabalho, no caso de Baudelaire-Stablet. Saviani afirma que essas teorias crítico-reprodutivistas, elas não são dialéticas, elas não analisam, né, as relações entre educação e sociedade a partir da categoria de ação recíproca, ou seja, elas analisam as relações entre educação e sociedade como relações de determinação unidirecional, determinação unilateral. A sociedade, a estrutura socioeconômica, a base socioeconômica da sociedade, determinando unidirecionalmente, unilateralmente a educação. A educação não reagiria sobre essa determinação. Por isso não é uma perspectiva dialética, por isso não é uma perspectiva que trabalhe com a categoria de ação recíproca, para usar os termos do professor Saviani nesse texto. E aí ele conclui o texto afirmando a necessidade de superação tanto das teorias não críticas da educação, como das teorias crítico-reprodutivistas. Porque se de um lado as teorias não críticas da educação atribuiriam à educação um poder quase que ilimitado, um poder que, na verdade, a educação não tem, né? Quando nós falamos de educação, estamos falando principalmente de educação escolar. Por outro lado, as teorias crítico-reprodutivistas afirmariam que a educação não tem nenhum poder em termos de transformação da sociedade, em termos de mudança das estruturas sociais. E aí o professor Saviani termina o texto afirmando a necessidade e a possibilidade de uma teoria que vá além, tanto das teorias não críticas, como das teorias crítico-reprodutivistas, mas diz que foge ao escopo daquele texto apresentar essa teoria pedagógica que supere essas duas, né? O que ele fará depois, né, com a continuidade dos seus textos, dos seus trabalhos, e o que virá depois a ser chamado de pedagogia histórico-crítica, que, entretanto, nesse texto ainda não aparece. Aliás, né, não é tema propriamente do nosso encontro de hoje, a discussão sobre a pedagogia histórico-crítica, porque o nosso tema de hoje é a discussão sobre as pedagogias hegemônicas. E a pedagogia histórico-crítica nunca foi, até hoje, uma pedagogia hegemônica. Ela é uma pedagogia é uma das pedagogias contra-hegemônicas, né? Então, as pedagogias que não são as mais difundidas, não são as mais adotadas, não são incorporadas, né, aos discursos dominantes em educação. E isso não é só em termos de ideias, não é só em termos de difusão teórica, mas é em termos de práticas e em termos de ocupação de espaços institucionais e políticos. Dou como exemplo o fato de que o professor Saviani, a despeito de toda a amplitude dos seus estudos, que vão desde a área de política educacional até as questões de natureza propriamente pedagógica, passando por questões de financiamento da educação, legislação educacional, organização do sistema educacional, questões didático-metodológicas, questões de fundamentos da educação, filosofia da educação, história da educação, enfim, uma amplitude, uma profundidade, uma consistência muito grande nos seus estudos, né? É curioso que nunca o professor Saviani tenha sido chamado, por exemplo, para ser ministro da Educação. Nunca. Né? Nenhum governo de esquerda, de direita, é claro que não chamaria, né? Mas nenhum governo de esquerda chamou o professor Saviani para ser ministro da Educação. Então, isso mostra que realmente a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia contra-hegemônica, não é uma pedagogia que esteja entre as mais valorizadas, as mais difundidas, aclamadas e assim por diante. Bom, mas também nesse texto o professor Saviani explica uma coisa que é importante, bastante importante. As teorias crítico-reprodutivistas da educação não são teorias pedagógicas.
há aí uma diferença entre teorias da educação, ou teorias sobre a educação, e teorias pedagógicas. Eu diria que as teorias crítico-reprodutivistas são teorias sociológicas sobre a educação. Mas por que elas não são teorias pedagógicas? Elas não são teorias pedagógicas porque elas não apresentam propostas pedagógicas. Elas não defendem uma pedagogia. E por que elas não apresentam propostas pedagógicas? Por que elas não defendem uma pedagogia? É por alguma lacuna? É por alguma limitação dos seus proponentes? Não, de maneira alguma. É simplesmente por uma questão de coerência. Por entenderem que qualquer proposição no campo pedagógico redundará, independentemente das intenções dos proponentes, redundará em reprodução da estrutura social vigente. Reprodução, portanto, da ideologia dominante, da violência simbólica, da divisão social do trabalho. Em outras palavras, qualquer proposta pedagógica acabará redundando a revelia até das intenções dos seus proponentes em alienação, em reprodução da alienação. Por isso, não fazem proposições pedagógicas. Então, se nós vamos discutir teorias pedagógicas, o nosso foco nesse texto não é em relação ao segundo grupo de teorias, porque elas não são teorias pedagógicas. O nosso foco é no primeiro grupo. É no primeiro grupo, que é o das teorias não críticas da educação. Né? Então, essas teorias não críticas da educação, apresentadas pelo professor Saviani, são teorias pedagógicas. E ele analisa 3 teorias: a pedagogia tradicional, a pedagogia da escola nova e o tecnicismo. Então, vamos falar brevemente sobre cada uma delas. A pedagogia tradicional é analisada por Saviani, e aqui eu vou acrescentar alguns elementos a essa análise, embora eu não seja historiador da educação, então não seja o meu campo de pesquisa específico, né? Os detalhes de todo o processo histórico de surgimento e desenvolvimento da pedagogia tradicional. Mas apenas acrescentar alguns elementos. Quando a gente fala de pedagogia tradicional, é preciso pensar que existem pelo menos dois grandes tipos de pedagogia tradicional. Né? Claro que podem existir muitas variações, mas pelo menos existem 2 grandes tipos de pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional nas suas vertentes religiosas e a pedagogia tradicional na sua vertente laica. São 2 formas diferentes de pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, na sua forma laica, na minha visão, na minha interpretação, foi historicamente a forma mais desenvolvida de pedagogia tradicional. E essa forma mais desenvolvida de pedagogia tradicional foi a que defendeu, né, a criação de sistemas públicos de educação, sistemas nacionais de educação, defendeu a educação como uma prática social que deveria ser laica, dentro da perspectiva da laicidade do Estado. Então, essa visão de educação tradicional está muito relacionada ao iluminismo, à Revolução Francesa, enfim, a luta da burguesia pela superação do modo de produção feudal, pela superação da visão de mundo feudal e constituição de uma nova sociedade, constituição de uma nova visão de mundo. Né? Eu passei hoje para a professora Eliane o plano de estudos que eu desenvolvi nesse semestre com alunos de uma disciplina da pós-graduação aqui em Araraquara, nosso programa de pós-graduação em educação escolar. E é um plano de estudos que eu venho trabalhando sobre ele, desenvolvendo, reformulando, tentando aperfeiçoar
ao longo já de vários anos. Vários anos que eu venho trabalhando com essa disciplina, que é Teorias Pedagógicas, e no caso da pós-graduação, a disciplina tem o nome Teorias Pedagógicas, Trabalho Educativo e Sociedade, que é o nome da linha de pesquisa nossa dentro do programa de pós-graduação. Aí eu compartilhei com a professora Eliane o programa, para ela compartilhar com vocês, e há uma aula específica sobre a pedagogia tradicional, né? E para aquela aula sobre a pedagogia tradicional, eu tenho utilizado 2 textos que considero muito bons. Um texto do Jorge Snyders, no livro Pedagogia Progressista, na primeira parte do primeiro capítulo daquele livro, onde Snyders analisa a pedagogia tradicional, e um texto de Antônio Gramsci, são mais ou menos 10 páginas escritas por Antônio Gramsci nos seus famosos Cadernos do Cárcere, né, aqueles escritos que ele escreveu quando preso, né, no regime fascista. E essas 10 páginas têm por título Para uma investigação do princípio educativo. E ali Gramsci analisa a escola tradicional, tanto na educação, no ensino elementar, a escola elementar, como a escola tradicional no que hoje chamamos o ensino médio, né? Então, são 2 textos muito bons sobre a escola tradicional, porque normalmente, quando as pessoas falam de escola tradicional, usam esse termo de uma maneira muito vaga, muito imprecisa e, não raro, bastante preconceituosa, sem situar historicamente a escola tradicional, o que ela significou historicamente, sem analisar o que a escola tradicional trouxe de avanço para a educação. E, na verdade, quando as pessoas falam em escola tradicional, o mais comum que ocorre é que as pessoas usem uma caricatura da escola tradicional, né? E vem a escola tradicional como uma escola, como disse o professor Saviani, portadora de todos os vícios e nenhuma virtude. Então, tudo que é de ruim na educação é atribuído à escola tradicional. Professores autoritários, conteúdos sem qualquer relevância para a prática social, bom, e assim por diante. Então, esses comentários breves sobre a escola tradicional, porque esse é um tema bastante polêmico e muito mal compreendido. E a análise que a gente faça das teorias pedagógicas precisa historicizar essas teorias, precisa situá-las na história. E a pedagogia tradicional também precisa ser situada. Aí, eu falei da pedagogia tradicional na sua vertente laica, mas tem a pedagogia tradicional nas suas vertentes religiosas, dentre as quais a mais conhecida é a escola jesuítica, né? A escola tradicional, né, jesuítica, que foi trazida ao Brasil pelos portugueses, né? Quando do período da colonização do Brasil, os jesuítas, então, trouxeram a escola tradicional, e isso o professor Saviani e outros historiadores da educação brasileira analisam com bastante propriedade nos seus estudos, mencionando novamente o livro do professor Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Voltando ao texto de hoje, Saviani, então, analisa a escola tradicional em relação ao problema da marginalidade, afirmando que para a escola tradicional, o marginalizado era o ignorante. Ignorante no sentido do indivíduo desprovido dos conhecimentos. Então, o indivíduo que ignorar nesse sentido, de desconhecer, de não ter o conhecimento. E aí, nessa perspectiva, que é a perspectiva do iluminismo, a ideia era que a escola levasse o conhecimento a todos. Se a escola levasse o conhecimento a todos, seria superado o problema da ignorância. Superando-se o problema da ignorância, o indivíduo poderia ser o cidadão da nova sociedade, o cidadão da
sociedade burguesa, né? Então, a escola organizada, né, em torno à questão da transmissão do conhecimento, o professor responsável para transmitir esse conhecimento, os alunos organizados em classes, né, as atividades sendo realizadas com os alunos agindo de maneira disciplinada e o professor dominando, então, o conhecimento tido como aquele que era o que todos deveriam dominar e que deveria, então, ser ensinado, transmitido a todos. E assim, a educação tradicional via que seria superado o problema da marginalidade, ou seja, assim seria formado o cidadão em oposição ao que era o indivíduo na Idade Média, que era o súdito. Agora tratava-se de se formar o cidadão. Estamos falando da passagem da Idade Média, do modo de produção feudal para a modernidade, para a sociedade burguesa, para o modo de produção capitalista. Saviani diz, no começo, esse tipo de escola despertou entusiasmo, né, e bastante expectativa, mas aos poucos esse entusiasmo e essas expectativas foram se arrefecendo, porque nem todo mundo ingressava nessa escola, ou seja, a universalização dessa escola de fato não ocorreu, então nem todo mundo ingressava nessa escola. Dos que ingressavam, nem todos eram bem-sucedidos, e dos que eram bem-sucedidos, nem todos se formavam como o tipo de cidadão que a sociedade burguesa queria. Começa, então, o questionamento em relação à escola. E é nesse momento que começa o questionamento em relação à escola que ela ganha o adjetivo de tradicional. Até então, ela era simplesmente escola. No momento em que ela passa a ser questionada, criticada, ela então é chamada de tradicional. E é o momento em que surgem as ideias da escola nova, surge o movimento escolanovista. O movimento escolanovista, ele teve, assim, a sua emergência mais destacada nas décadas iniciais do século XX, o século passado. Mas, já no século XIX, tivemos alguns precursores daquilo que veio a ser, no século XX, o movimento da Escola Nova. Rapidamente menciono 3 precursores, né? Um deles foi Pestalozzi, na Suíça, e na parte da Suíça de fala alemã. Outro deles foi Froebel, na Alemanha. Froebel, que, como vocês devem saber, ou vários de vocês devem saber, Froebel é conhecido como o criador daquilo que hoje é chamada educação infantil, né? Que ele chamou os jardins de infância, os Kindergarten, os jardins de infância. Então, Froebel foi o criador dos jardins de infância, o criador da educação infantil. Froebel, que de início seguia as ideias de Pestalozzi, depois teve discordâncias em relação a Pestalozzi, e tanto Froebel como Pestalozzi inspiraram-se nas ideias expressas por Jean-Jacques Rousseau no seu livro intitulado O Emílio. Nesse livro, O Emílio, Rousseau expressou suas ideias sobre o que ele entendia que deveria ser a educação dos seres humanos, né? E nisso ele apresentou suas críticas à educação tradicional e Pestalozzi e Froebel se inspiraram nas ideias de Rousseau para desenvolverem experiências educacionais. Rousseau não desenvolveu essas experiências, mas Pestalozzi e Rousseau interpretaram à sua maneira as ideias de Rousseau e tentaram desenvolver experiências educacionais. Mesma coisa foi feita na Rússia por Leon Tolstói, o famoso escritor
russo, Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz e tantas outras obras famosas, ele também desenvolveu experiências educacionais por inspiração russoniana, no Emílio. Então, eu diria que esses três, foram três precursores, não só eles, tem outros, mas esses já foram estudados aí pelos historiadores da educação de maneira mais detalhada. Eles foram precursores daquilo que, no começo do século XX, tornou-se um movimento internacional chamado Movimento da Escola Nova, que tem vários nomes, de vários países da Europa, da América do Norte. E da América do Norte, sem dúvida, o nome mais conhecido é o do filósofo e educador John Dewey. John Dewey, filósofo pragmatista norte-americano, foi uma referência internacional para a Escola Nova, mas também há outras referências. Maria Montessori, na Itália, Ferrier, Claparède. Aliás, Claparède, na Suíça, foi um dos fundadores do Instituto Jean-Jacques Rousseau, e não é por acaso que o Instituto tivesse esse nome, por referência ao Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, e Claparède convidou o então jovem Jean Piaget para trabalhar no Instituto Jean-Jacques Rousseau, e ali Jean Piaget desenvolveu muitos de seus estudos e suas pesquisas, e como vocês sabem, Piaget depois veio a se tornar a grande referência para um outro grande movimento educacional, já então esse na segunda metade do século XX, que foi o construtivismo. O construtivismo que no Brasil explodiu, teve um boom, uma explosão ali em meados da década de 1980, a partir da publicação em 1985, aqui no Brasil, do livro A Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. A publicação desse livro foi um marco inicial em toda a difusão das ideias do movimento construtivista. Não que as ideias de Jean Piaget já não se fizessem presentes na educação brasileira, elas já se faziam. Desde a década de 20, da década de 30, as ideias de Jean Piaget, as publicações de Piaget já vinham chegando ao Brasil, já influenciavam os educadores brasileiros, Então, há estudos sobre a difusão das ideias de Piaget no Brasil ao longo das décadas do século XX. Mas, especificamente, um movimento chamado construtivismo, o marco dele aqui no Brasil é o início, meados da década de 90, e em outros países um pouco antes disso. Voltemos, porém, à Escola Nova. Então, Escola Nova, lá no começo do século XX, falei, então, de vários educadores, também preciso mencionar que Eschensteiner, que na Alemanha foi um importante educador escolanovista, embora tenha sido pouco estudado aqui no Brasil, e aqui no Brasil, como todos sabem, tivemos importantes educadores vinculados ao movimento escolanovista internacional, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, três grandes nomes do movimento escolanovista brasileiro. Anísio Teixeira, importantíssimo educador da história da educação no Brasil, vinculava-se explicitamente às ideias filosóficas e pedagógicas de John Dewey, já mencionado aqui, o filósofo pragmatista norte-americano. Bom, a Escola Nova, então, surge fazendo a crítica à escola que existia, chamou essa escola que existia de escola tradicional e afirmou que o problema é que a escola tradicional errava em tudo que ela estava fazendo e que era preciso fazer exatamente o oposto da escola tradicional. A Escola Nova propôs-se a fazer aquilo que eles chamaram, Claparède chamou de revolução de Copérnico na educação.
Essa revolução de Copérnico na educação significaria mudar o eixo da educação. Se antes a educação girava em torno ao professor e aos conhecimentos que estavam nos livros, agora a educação deveria passar a girar em torno ao aluno e às experiências dos alunos e as experiências de vida dos indivíduos, né? Revolução de Copérnico em educação. E aí o professor Saviani diz, bom, se para a escola tradicional o problema da marginalidade era decorrente da ignorância, para a escola nova, o problema da marginalidade era decorrente da não aceitação das diferenças, não aceitação da individualidade, não compreensão das necessidades espontâneas e naturais de cada pessoa, de cada indivíduo. E aí, então, a escola nova opera um grande deslocamento, né? O importante não era mais a transmissão do conhecimento, o importante era a realização de experiências educativas que permitissem o livre desenvolvimento de cada pessoa em suas necessidades naturais, em sua individualidade. O importante não era mais aprender os conteúdos, né, adquirir o conhecimento acumulado historicamente. O importante era agora aprender a aprender. E, nas palavras de John Dewey, eu acrescentaria, o importante era aprender fazendo. Dois lemas fundamentais para a escola nova: aprender a aprender e aprender fazendo. E aí, acrescento que esse lema aprender a aprender, que foi criado pela escola nova, foi cunhado pela escola nova lá no começo do século XX, ao final do século XX, foi reeditado, revigorado, se quiserem usar um termo que usam muito, ressignificado, digamos assim, pelo construtivismo. Então, o lema aprender a aprender ganhou novo vigor no final do século XX. Eu analiso isso no primeiro capítulo do meu livro Vygotsky e o Aprender a Aprender. Eu analiso, por exemplo, como os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, né, e o relatório Jacques Delors, né, que foi publicado com o título Educação, um tesouro a descobrir. O relatório Jacques Delors, que ficou famoso por defender os tais dos 4 pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a viver juntos, que era uma atualização do velho lema aprender a aprender. Veja que, então, as coisas têm continuidade, as coisas têm vínculos. Embora o construtivismo tenha se apresentado na década de 80 e na década de 90 como uma grande novidade, como algo um movimento que estaria trazendo ideias absolutamente novas para a educação, na verdade, eram ideias que já existiam na educação desde o começo do século XX. Só que elas ganhavam novos sentidos, né? Novos vocabulários, novas proposições ao final do século XX, e depois eu vou falar sobre isso. O professor Saviani não comenta sobre construtivismo no texto dele. E por que ele não comenta? Porque, como eu disse, aquele texto foi escrito na primeira metade da década de 1980, quando o movimento construtivista ainda não havia, né, explodido no Brasil. Ainda não existia o movimento construtivista no Brasil. Aí, professor, então, Saviani analisa ali a pedagogia da escola nova, nessa ideia do aprender a aprender, nessa ideia de deslocar o eixo dos conteúdos escolares para a psicologia do aluno, do professor ensinando para o aluno aprendendo livremente por atividades espontâneas e assim por diante. Aí ele diz que, passado o tempo, a escola nova também começou a mostrar sinais de desgaste, né?
E, na verdade, quando a gente fala em sinais de desgaste, tem dois processos que ocorrem aí, né? São os processos em que surgem da sociedade as insatisfações e as críticas em relação àquilo que está ocorrendo na escola, mas também tem o processo que o professor Saviani chama de recomposição da hegemonia da classe dominante. A classe dominante, né, nas suas lutas em torno à questão da escola, da educação escolar, ela tem, ao longo aí das décadas, ao longo dos séculos, na verdade, reorganizado constantemente, né, a escola, refeito suas posições de classe em relação à escola, no sentido de procurar fazer com que a escola se mantenha dentro daquilo que a classe dominante entenda que a escola deva se manter. Ou seja, a classe dominante tenta cercear a escola em termos, né, do que a escola vem a fazer com a formação das novas gerações. E aí começam as insatisfações em relação à escola nova, e emerge ali pela final da década de 50, década de 60, nos Estados Unidos, a tecnologia educacional, né? E a tecnologia educacional incorporou-se no Brasil na década de 1970, né, ao discurso educacional oficial da ditadura. A ditadura, que se implantou no Brasil a partir de 1964 e perdurou até 1985, adotou, né, o discurso da tecnologia educacional, que o professor Saviani e outros educadores chamaram, nos anos 80, de tecnicismo. É claro que os proponentes dessa concepção não a chamavam de tecnicismo. Tecnicismo já é uma denominação com acento pejorativo, com acento de crítica, né? Quando a gente usa esses ismos, né? Tecnicismo, tá? Então, de certa maneira, nem sempre, mas no caso aí, está se fazendo uma crítica. Mas os seus próprios proponentes chamavam de tecnologia educacional. Bom, o tecnicismo, ele não vê como a escola tradicional que o marginalizado seja o ignorante. O tecnicismo também não vê como a escola nova que o marginalizado seja o rejeitado, aquele que não é respeitado na sua individualidade, nas suas diferenças, nas suas singularidades, nas suas necessidades espontâneas. O tecnicismo entende que o marginalizado é o incompetente. Há necessidade, portanto, de formá-lo para ser competente. Quando se fala competente, é competente em termos do processo produtivo. E para formar os indivíduos para que eles sejam competentes em termos produtivos, entendeu-se que era necessário organizar a educação nos moldes do processo produtivo. Ou seja, era necessário dar a educação, né, orientar a educação, reformatar a educação, segundo princípios de produtividade, eficiência, cientificidade, racionalidade e neutralidade. A ideia de neutralidade é muito forte, né? A ideia de eficiência, a ideia de produtividade, de racionalidade. E por que tecnologia educacional? Porque a ideia de que o principal elemento do processo educativo não seria nem o professor nem o aluno, mas seriam os recursos tecnológicos empregados na educação. Essa valorização extremada dos meios, porque os recursos tecnológicos são meios, né? Meios que o ser humano emprega para a realização de determinadas atividades. Bom, essa supervalorização dos meios, ela já tinha origem na escola tradicional, né? Perdão, ela já tinha origem na escola nova.
A escola nova deu uma grande ênfase aos métodos, aos processos de ensino, aos materiais didáticos. Por exemplo, veja Maria Montessori, o material da Maria Montessori, ela desenvolveu um material bastante diversificado, um material bastante elaborado que visaria ter um papel mesmo decisivo no desenvolvimento da criança. Só que Saviani diz que a diferença entre o tecnicismo e a escola nova nessa supervalorização dos meios é que na escola nova, os meios, fossem eles os métodos didáticos ou os recursos, né, didáticos empregados, os materiais e assim por diante, esses meios estavam a serviço da relação entre alunos e professores. Já na tecnologia educacional, no tecnicismo, é o contrário. São alunos e professores que, na verdade, estão submetidos àquilo que é determinado pelos meios. Eu chamaria isso, inclusive, né, de fetichismo tecnológico, quando, então, os meios são vistos como tendo vida própria e eles acabam determinando o fazer das pessoas. No tecnicismo, também valorizou-se, propôs-se uma divisão do trabalho na educação, e nessa divisão do trabalho, o professor foi submetido, sim, a uma certa desvalorização. Ele já vinha sendo desvalorizado na escola nova, mas ele foi ainda mais desvalorizado no tecnicismo, porque no tecnicismo o professor passa a ser um executor, né, de um processo que não é planejado por ele. O processo é planejado por especialistas. A ideia de especialistas na educação é uma ideia que foi desenvolvida durante o tecnicismo. Então, especialistas em planejamento educacional, especialistas em supervisão educacional, especialistas em avaliação educacional. Então, a ideia de que vários especialistas que supostamente teriam uma formação científica, uma base científica, planejariam, avaliariam, supervisionariam o processo educativo. E esse processo educativo, então, se concretizaria pela via das tecnologias educacionais, lembrando, é claro, que quando a gente fala em tecnologias educacionais, lá na década de 1970, estamos falando de coisas bem diferentes do que a tecnologia educacional hoje, né? Mas a ideia de que o professor, então, ele seria um executor. Para dar um exemplo assim, bem fácil de perceber, é nesse contexto que surgiu o ensino apostilado. O ensino apostilado, ele surgiu nesse contexto de tecnicismo em educação. Veja, a apostila, ela é construída por especialistas. E a apostila não é só a apresentação do conteúdo. A apostila, ela apresenta o conteúdo em passos a serem seguidos, né? O professor deve seguir aquilo ali passo a passo. Então, o professor não precisa nem pensar sobre o que ele vai fazer. Ele só tem que executar o que está na apostila. Outro aspecto é que o conteúdo na apostila, ele é apresentado de maneira bastante simplificada. E não é simplificada só para facilitar o entendimento do aluno. É simplificada porque pressupõe que o professor não precisa ser alguém bem informado. Ele não precisa ser um intelectual que domine o conhecimento em profundidade. Ele é um executor. E ele, então, pode dominar superficialmente os conhecimentos, porque lhe caberá a execução, né, daqueles passos que já estão determinados na apostila. Então, tecnicismo em educação, né? Fragmentação do trabalho pedagógico, buscar organizar o trabalho pedagógico segundo o modelo fabril, porque, veja,
Por que o modelo fabril? O professor aí ele é colocado na mesma posição do operário. O operário que se subordina ao processo produtivo, porque o operário ele não controla o processo produtivo, ao contrário, a sua atividade é controlada por um processo que é planejado por especialistas, e ele faz parte desse processo como um elo, né, de uma corrente, como um executor. Estamos falando, então, né, da alienação do trabalho do professor, da fragmentação do professor cada vez menos visto como um sujeito do trabalho educativo. Então, como eu disse, Saviani não analisa, né, outras teorias pedagógicas. Por quê? Essas outras teorias pedagógicas não haviam emergido até então, no momento em que o professor Saviani escreveu o seu texto. E eu analiso algumas dessas outras teorias pedagógicas, né? Começo com o meu texto, As Pedagogias do Aprender a Aprender e algumas ilusões da assim chamada Sociedade do Conhecimento, em que ali abordo o construtivismo, a pedagogia das competências e outras que chamo de pedagogias do aprender a aprender, e também continua desenvolvendo essa análise no outro texto, o debate contemporâneo das teorias pedagógicas. Vou falar brevemente ali sobre as pedagogias do aprender a aprender. O que eu chamo de pedagogias do aprender a aprender, né? Eu chamo, assim, aquelas pedagogias que, no meu entender, são tributárias, elas são herdeiras do movimento da Escola Nova. Então, as ideias das pedagogias do aprender a aprender tiveram origem lá no começo do século XX com o movimento escolanovista. Não estou com isso afirmando que as mesmas ideias, as mesmas proposições que foram feitas pelos escolanovistas no começo do século XX se repitam, né, sem mudanças, sem alterações no final do século XX. Não estou fazendo essa afirmação. Há diferenças, né, entre o movimento escolanovista no começo do século XX e as pedagogias do aprender a aprender no final do século XX e no começo deste século XXI. E considerar essas diferenças, sem dúvida, é necessário. O que eu estou afirmando é que existem pontos em comum que são fundamentais. Existe, sim, uma continuidade que não pode ser desconsiderada. E para caracterizar o que eu chamaria o núcleo das pedagogias do aprendizado. Então, primeiro, essa relação com a escola nova. Segundo, o fato de que, a partir desse final da década esse final do século XX, né, eu diria, aí, as 3 ou as 2 ou 3 últimas décadas do século XX, e as 2 primeiras décadas desse século XXI, estamos falando então de um período de uns 40 a 50 anos, né, de 4 a 5 décadas, o que eu chamo as pedagogias do aprender a aprender nesse período são pedagogias que eu incluo nesse grupo, né? O construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos, o neotecnicismo, a teoria do professor reflexivo, a aprendizagem baseada em problemas, o multiculturalismo. Para mim, todas essas pedagogias podem ser incluídas nessa denominação aí abrangente, uma espécie de denominação guarda-chuva, que é pedagogias do aprender a aprender. E aí, eu, nesse texto, caracterizo o núcleo dessas pedagogias a partir de 4 princípios valorativos, né? Deixa eu... bom, depois eu abro o texto aqui. Mas os 4 princípios valorativos, eu analiso os 4 princípios valorativos das pedagogias do aprender a aprender e concluo o texto mencionando aquilo que considero ser
algumas das ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento. Antes, porém, de falarmos da sociedade do conhecimento, vamos falar sobre esses 4 princípios valorativos contidos nas pedagogias do aprender a aprender. Essa é uma análise em que eu já havia feito no primeiro capítulo do meu livro, que eu já mencionei, Vygotsky, o Aprender a Aprender. Aquele livro teve a sua primeira edição no ano 2000, e aí no ano 2001, quando eu fiz essa fala na Amped, eu me aproveitei dessa análise que já havia feito, mas a apresentei de uma maneira um pouco mais resumida. Lá no livro ela está apresentada de uma maneira um pouco mais extensa. Quais são, então, esses 4 princípios valorativos das pedagogias, contidos nas pedagogias do aprender a aprender? É preciso entender que eu chamo eles de valorativos porque eles apresentam juízos de valor, né? O que eles consideram como positivo e o que eles consideram como negativo. Primeiro, para as pedagogias do aprender a aprender, aquilo que o indivíduo aprenda por si mesmo tem mais valor educativo do que aquilo que o indivíduo aprenda quando alguém lhe ensina. Então, a ideia de que aprender sozinho ou aprender junto com pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento, né? Por exemplo, as crianças aprendendo juntas umas com as outras, é melhor, isso é visto como sendo algo melhor do que quando o sujeito aprende porque tem alguém lhe ensinando. Esse é o primeiro princípio valorativo, ou seja, é a ideia de que deve-se ensinar o mínimo possível. Quanto mais os sujeitos puderem aprender por si mesmos, melhor será para o seu desenvolvimento. E isso seria válido para a criança, seria válido para adolescente, seria válido para o jovem. Ou seja, a transmissão de conhecimentos é vista como algo negativo, como algo ruim, como algo que prejudicaria o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, o desenvolvimento da criatividade, o desenvolvimento do espírito crítico. Minha discordância em relação a esse primeiro princípio valorativo das pedagogias do aprender a aprender não é de forma alguma, nenhuma, né? Eu não discordo de que nós devamos valorizar a autonomia intelectual, o espírito crítico, a criatividade. Aliás, é difícil encontrar alguém que vá discordar disso, que vá discordar da ideia de que as pessoas precisam aprender a pensar por si mesmas, precisam desenvolver autonomia de pensamento, autonomia intelectual, autonomia moral. Eu não discordo disso de maneira nenhuma, né? O que eu discordo é da ideia de que ensinar, ou seja, transmitir os conhecimentos existentes na sociedade, os conhecimentos que foram produzidos ao longo da história, que ensinar esses conhecimentos seja algo que vá prejudicar o desenvolvimento da autonomia intelectual, o desenvolvimento da criatividade, o desenvolvimento do espírito crítico. Eu entendo que muito pelo contrário. O desenvolvimento dessa autonomia, dessa criatividade, desse espírito crítico, ele não prescinde do ensino, isto é, dos professores ensinando às crianças, aos adolescentes, aos jovens, os conhecimentos aqueles conhecimentos mais ricos, mais desenvolvidos que a humanidade desenvolveu ao longo da história. Então, eu não concordo com essa oposição que essas pedagogias fazem entre desenvolver a autonomia do sujeito e isso está em oposição a ensinar às pessoas os conhecimentos socialmente existentes. O segundo posicionamento valorativo que está contido nessas pedagogias do aprender a aprender é de que o método de aquisição do conhecimento é mais importante do que o conhecimento já existente na sociedade. Ou, em outras palavras, que o processo o processo pelo qual se desenvolve a capacidade de aprender
é mais importante, né, do que o produto, do que os conhecimentos que já existem como produtos históricos. Por exemplo, a ideia de que ao invés de ensinarmos as teorias científicas e os conceitos científicos, é mais importante ensinarmos a pensar cientificamente, a pensar como um cientista. Ao invés de ensinarmos aos alunos a cultura artística desenvolvida ao longo da história pela humanidade, é mais importante fazermos os alunos aprenderem a se expressar livremente de maneira artística. Então, contrapõe, né, o processo ao produto, o método ao conhecimento já existente. Esse segundo princípio valorativo está muito ligado ao primeiro, né, com a diferença que ele estabelece essas dicotomias, né, entre processo e produto, entre o conteúdo e a forma, entre o método e o conhecimento já existente. E eu tenho feito críticas a esse segundo princípio valorativo em várias direções. Uma delas é a de que não é possível alguém dominar, por exemplo, os métodos científicos sem dominar os conhecimentos científicos existentes em cada uma das áreas do conhecimento, em cada uma das disciplinas científicas. Não é possível que alguém seja capaz de pensar cientificamente ignorando o que a ciência já produziu. Não é possível que alguém produza de maneira criativa, né, em qualquer área da atividade social humana, sem dominar aquilo que já existe na sociedade e na cultura. Não é possível que alguém se posicione criticamente em relação ao existente sem conhecer o existente. Então, essas dicotomias entre processo e produto, entre a atividade atual e a atividade passada, né, eu tenho feito análises críticas disso, e a mais recente foi no meu livro Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, em que argumento que, ao contrário do que muita gente diz, no conhecimento acumulado pela humanidade tem muita atividade, né? São conhecimentos cheios de vida, e essa vida ela precisa ser trazida para o processo educativo. O terceiro princípio valorativo contido nas pedagogias do aprender-aprender é o de que uma atividade ela só terá valor educativo se ela for desencadeada pelas necessidades e interesses espontâneos dos alunos, e também se ela for dirigida pelos alunos e por suas necessidades e interesses espontâneos. Dá para perceber, nesse terceiro princípio valorativo, a desvalorização do professor como aquele que conduziria o processo educativo, como aquele que conduziria a educação escolar. Né? Para as pedagogias do aprender-aprender, a condução da educação escolar deve ser dada pelos interesses dos alunos, pelas suas necessidades espontâneas, e isso é traduzido também de outras formas. A ideia de que a educação deva se conduzir pelo cotidiano dos alunos. O cotidiano deveria ser a principal referência para se conduzir a educação escolar. E o quarto e último princípio valorativo contido nas pedagogias do aprender-aprender é o de que a educação, na sua melhor forma, ela será uma educação que formará nos indivíduos a capacidade de adaptação ativa às condições de vida existentes. O indivíduo se adaptando. A ideia de adaptação à sociedade existente. Então, esse conceito de adaptação ele é muito forte nas pedagogias do aprender a aprender, e ele acaba se traduzindo, no meu entender, né, por uma visão muito acrítica, muito não crítica das relações entre indivíduo e sociedade. Porque se vê
o indivíduo como alguém que deva se adaptar à sociedade. Acontece que, se por um lado é inegável que a nossa vida envolve processos de adaptação, sem dúvida, por outro lado, os processos de a nossa vida não pode se reduzir aos processos de adaptação. A nossa vida vai além, ela deveria ir além dos processos de adaptação. A nossa vida também deveria envolver, né, a capacidade de fazer a crítica ao existente e de agir individual e coletivamente para mudar o existente. Então, aí não é adaptação ao existente, é agir para mudar o que existe, na medida que consideramos que o que existe não é aceitável, não é satisfatório. Em termos mais concretos, mudar a sociedade, mudar o tipo de sociedade. E aí, o conceito de adaptação é insatisfatório. E pedagogias nas quais o conceito de adaptação é um conceito central, se mostram pedagogias limitantes em termos do crescimento das pessoas, do desenvolvimento humano, da emancipação das pessoas. De maneira muito resumida, né, são essas críticas que faço nesse texto às pedagogias do aprender a aprender. Agora, me permitam, eu vou abrir aqui o texto para... cadê aqui? Aqui. Eu estou abrindo aqui o texto para comentar bem rapidamente aquelas que eu chamo serem não mas algumas, né? São umas das ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento, a partir da própria tese que defendo, né? Então, portanto, desde 2001, de que não existe isso que chamam de sociedade do conhecimento, de que nós não vivemos na sociedade do conhecimento, que não a existência das tecnologias digitais de informação e comunicação e a sua presença maciça na vida cotidiana contemporânea de muitas pessoas, das instituições, das práticas sociais, isso não fez da nossa sociedade uma sociedade na qual as pessoas tenham acesso livre, franqueado, pleno ao conhecimento, né? Em outras palavras, essas tecnologias não democratizaram o acesso ao conhecimento. Portanto, no meu entender, nós não vivemos numa sociedade do conhecimento. Nós vivemos, sim, numa sociedade na qual existe um volume muito grande de informações, né, que chegam até as pessoas diariamente. Então, há um acesso mais ágil e mais veloz às informações, mas a gente precisa distinguir informações de conhecimento, porque se, por um lado, os conhecimentos contêm informações, por outro lado, eles não se reduzem a um conjunto de informações. Conhecimentos, eles são mais do que apenas um conjunto de informações. Os conhecimentos, eles são formas de explicação da realidade, né? E eles se organizam em teorias, e as teorias são sistemas conceituais que, para serem dominados, exigem processos de aprendizagem que não são simples, não são imediatos, né? E que vão muito além das formas de aprendizagem próprias à vida cotidiana e ao pragmatismo, né, das nossas atividades cotidianas. Então, conhecimento é muito mais do que simplesmente informações. Dizer que nós temos acesso mais veloz e amplo às informações não significa que isso tenha democratizado o acesso ao conhecimento. E informações, né,
também precisamos distinguir, né, a questão das informações no sentido de informações verdadeiras, informações falsas, né, as chamadas fake news, informações de fontes confiáveis, informações de fontes não confiáveis, informações que sejam relevantes para a compreensão de determinados processos naturais e sociais, de informações que não sejam relevantes, enfim, a necessidade de análise das informações, né, e não basta ter acesso a elas. Partindo dessa premissa, então, dessa posição de que nós não vivemos numa sociedade que possa ser chamada sociedade do conhecimento, no meu texto eu afirmo, né, que em relação a essa sociedade do conhecimento existem algumas ilusões. Primeira ilusão: o conhecimento nunca esteve tão acessível como hoje. Isto é, vivemos numa sociedade na qual o acesso ao conhecimento foi amplamente democratizado pelos meios de comunicação, pela informática, pela internet, etc. Isso, para mim, é uma ilusão. Segunda ilusão: a capacidade para lidar de forma criativa com situações singulares no cotidiano, ou como diria Perrenot, a habilidade de mobilizar conhecimentos é muito mais importante que a aquisição de conhecimentos teóricos, especialmente nos dias de hoje, quando já estariam superadas as teorias pautadas em metanarrativas, isto é, estariam superadas as tentativas de elaboração de grandes sínteses teóricas sobre a história, sobre a sociedade e sobre o ser humano. Então, isso para mim também é uma ilusão. Terceira ilusão: o conhecimento não é a apropriação da realidade pelo pensamento, mas sim uma construção subjetiva, resultante de processos semióticos intersubjetivos, nos quais ocorre uma negociação de significados. O que confere validade ao conhecimento são os contratos culturais, isto é, o conhecimento é uma convenção cultural. Isso, para mim, também é uma ilusão. Quarta ilusão: os conhecimentos têm todos o mesmo valor, não havendo entre eles hierarquia quanto à sua validade ou quanto ao seu poder explicativo da realidade natural e social. Então, esse nivelamento de todos os conhecimentos, né, para mim também é uma ilusão. Quinta ilusão: o apelo à consciência dos indivíduos, seja através das palavras, seja através dos bons exemplos dados por outros indivíduos ou por comunidades, constitui o caminho para a superação dos grandes problemas da humanidade. Essa ilusão contém uma outra, qual seja a de que esses grandes problemas existem como consequência de determinadas mentalidades. As concepções idealistas da educação apoiam-se todas nessa ilusão. É nessa direção que são tão difundidas atualmente pela mídia certas experiências, e isso escrevi em 2001, né? Certas experiências educativas tidas como aquelas que estariam criando um futuro melhor por meio da preparação das novas gerações. Assim, acabar com as guerras seria algo possível através de experiências educativas que cultivem a tolerância entre crianças e jovens. A guerra é vista como consequência de processos primariamente subjetivos, ou, no máximo, intersubjetivos. Nessa direção, a guerra entre os Estados Unidos da América do Norte e o Afeganistão, por exemplo, lembra que eu escrevi em 2001, é vista como consequência do despreparo das pessoas para conviverem com as diferenças culturais, consequência da intolerância, do fanatismo religioso, deixa-se de lado toda uma complexa realidade política e econômica gerada pelo imperialismo norte-americano e multiplicam-se os apelos românticos ao cultivo dos respeitos às diferenças culturais. Então,
eu apresentei, né, de maneira provocativa, e disse mesmo que era uma provocação, essas 5 ilusões, sem detalhá-las, sem justificar mais detidamente porque as considero ilusões, mas nos meus trabalhos subsequentes e me apoiando em vários autores, fui procurando, então, justificar essas minhas posições. No meu entender, já estamos em 2023, né? Já passados aí mais de 22 anos, eu diria que a minha tese da não existência da sociedade do conhecimento só se confirmou, né? Se confirmou que, ao contrário, a humanidade não tem avançado em termos de democratização do acesso ao conhecimento, né? O grande movimento internacional do obscurantismo beligerante, né, da extrema-direita mostra que nós estamos retrocedendo em termos de conhecimento ao invés de avançarmos em termos de democratização do acesso ao conhecimento. Bom, nós temos um problema, né? Já 16h25 teria o terceiro texto para analisar, mas eu acho que não vai dar tempo de analisar o terceiro texto hoje. Então, se vocês concordarem comigo, embora o terceiro texto faça parte das nossas discussões do tema de hoje, né, eu deixaria para comentar o terceiro texto no próximo encontro, juntamente com o outro texto que está agendado para o próximo encontro, e aproveitaríamos os 20 minutos que temos aí para abrirmos para o debate. Eliane? Pessoal, quem gostaria de abrir o diálogo, então, considerando, né, o nosso limite de tempo, né, e considerando que é 16h26 agora, fiquem à vontade. Quem gostaria, nós não temos nenhuma pergunta posta no chat, né? Então, quem desejar abrir essa sessão é só ativar o microfone, fazer a sua pergunta, a sua colocação, conforme o professor propôs. Mas caso as pessoas não estejam muito com vontade de debater, eu posso espichar um pouco mais a conversa e começar a falar um pouco do outro texto, mas essa foi só uma proposta que fiz, né? Eu vou... Vocês escutam? Pode falar, Mente. Já que ninguém, né, quis perguntar, na verdade eu queria, se o professor puder, eu falar um pouquinho mais da parte do texto do Dermeval Saviani, quando ele fala que ensino não é pesquisa, né? E aí ele faz a crítica à escola nova, falando que a escola nova, então, articulou o ensino com o processo de desenvolvimento da ciência. Se você puder, assim, aprofundar um pouquinho, para além do que a gente já leu no texto do Saviani, né, eu agradeceria. Tá, sim. Bem, Saviani coloca essa questão, ensino não é pesquisa, quando ele discute o método da escola nova, ele discute isso bastante mais detidamente no segundo texto do livro Escola e Democracia, né? Aquele texto Escola e Democracia 1, a teoria da curvatura da vara. E principalmente ele discute isso a partir das proposições de John Dewey e seus seguidores, no sentido de que o processo educativo deveria se estruturar, então, para
o seguidor, para John Dewey e seus seguidores, o processo educativo deveria tomar como modelo, né, a atividade investigativa, né, a atividade de pesquisa, a atividade do cientista. E então é daí que surgiu a ideia, né, da educação, do aluno fazer atividade de pesquisa, né? O aluno desenvolver, então, o questionamento em relação à realidade, então, identificar um problema, levantar hipóteses em relação a esse problema, ir em busca de informações, de conhecimentos que ajudem a responder às questões formuladas. E qual é a crítica que Saviani faz a isso? A crítica que ele faz é a de que, para que haja realmente um processo de pesquisa, é preciso que, então, se avance no desconhecido, para que o desconhecido deixe de ser desconhecido e passe a ser conhecido. Mas para que a gente possa avançar no desconhecido, a gente precisa saber o que já é conhecido. Porque, na verdade, né, a gente não tem condição de determinar o que é desconhecido, a não ser por comparação com o que já é conhecido. Ora, então, para a gente fazer pesquisa, a gente primeiro precisa dominar o que já é conhecido, pelo menos naquele campo, né, de conhecimento, naquela temática, naquela problemática. Ninguém pode avançar em relação ao desconhecido se não domina aquilo que já é conhecido. Isso não é só... Aí eu acho que eu posso acrescentar a explicação do professor Saviani, né? Eu acho que está contido na explicação dele, mas talvez não totalmente explicitado. Isso não é só uma questão de domínio de informações. Isso é também uma questão de domínio de teorias explicativas sobre a realidade, de conceitos, de métodos de indagação sobre a realidade. Então, a gente precisa dominar o que já se conhece para avançar, para buscar aquilo que ainda não se conhece. E aí que Saviani afirma que ensino não é pesquisa. Por quê? Porque o ensino, ele trabalha com a transmissão às novas gerações, né, com processos que façam com que as novas gerações se apropriem do que já é conhecido, dos conhecimentos já existentes. Muita gente critica essa ideia porque acha que isso seria uma visão estática do conhecimento, uma visão do conhecimento já como pronto e acabado, que isso não fomentaria o espírito indagador, não desenvolveria a curiosidade, né? Mas me parece que esse tipo de crítica tem uma visão muito pouco dinâmica do conhecimento, né? Tem uma visão muito pouco dinâmica do quanto existe de atividade humana no conhecimento já produzido pela humanidade. Então, na verdade, quando a gente se apropria do conhecimento, a gente se apropria de algo que é movimento, que é atividade, né? Eu até tenho usado uma imagem para explicar isso, né? Que é assim, eu até uso essa caixinha dos meus óculos aqui, né? Deixa eu pôr aqui na frente da câmera. Tem a caixinha aqui dos óculos e tem esse paninho, essa flanela aqui que eu uso para limpar o óculos, né? Bom, aí tem gente que, quando fala de transmissão do conhecimento, critica a transmissão do conhecimento porque tem uma visão mecânica desse processo. Sabe qual é a visão mecânica? É assim, ó. Tá aqui a caixinha, né? Cadê? Tá aqui a caixinha, aí pega, aqui o conhecimento é o paninho, né? Aí o conhecimento está na cabeça do professor ou está no livro,
e aí lá vai o conhecimento sendo transmitido, né? E aí o conhecimento, então, eu tenho dificuldade de colocar na frente da câmera, o conhecimento vai aqui para dentro da caixinha, a caixinha é a cabeça do aluno, né? Chegou o conhecimento, né? Aí, puf, está lá agora dentro da cabeça do aluno. O que eu fiz aqui com essa flanelinha, com essa caixinha? Eu fiz um processo de deslocamento físico. Aquisição de conhecimento, transmissão de conhecimento, ensino, aprendizagem não é deslocamento físico. É atividade mental. É atividade de quem ensina e atividade de quem aprende. Então, não existe essa coisa de depositar o conhecimento na cabeça do outro, preenchendo espaços vazios. Esse deslocamento físico, essa ideia de transmissão como esse depósito, é uma metáfora pobre, né? Isso não existe. Não existe de forma nenhuma. Então, o ensino é sim a aquisição do conhecimento existente. E isso não faz do sujeito necessariamente um sujeito passivo, acrítico, incapaz de inovar, incapaz de buscar o ainda não conhecido. Para buscar o ainda não conhecido, para criticar, para criar o novo, a gente precisa se apropriar do que existe. E se apropriar do que existe é se apropriar, insisto, vou repetir, é se apropriar de algo que é atividade humana, que é movimento, não é essa ideia de deslocamento físico, né? Então, assim eu interpreto quando Saviani diz que ensino não é pesquisa, né? E eu procuro desenvolver isso, por exemplo, naquele meu livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, no capítulo 1 daquele livro, eu trabalho com o conceito dialético de reprodução. E aí eu afirmo, a educação é um processo de reprodução da cultura, de reprodução do conhecimento, mas vocês vão falar para mim, que eu acabei de comentar sobre o texto Saviani, em que ele faz a crítica às teorias crítico-reprodutivistas. Sim, só que as teorias crítico-reprodutivistas, no meu entendimento, trabalham com um conceito não dialético de reprodução. E o que eu proponho no meu texto é que nós trabalhemos com um conceito dialético de reprodução. E o conceito dialético de reprodução vê a reprodução como constituída por dois polos. Um é o polo da conservação do que existe, e o outro é o polo da criação do ainda não existente, da criação do novo. Eu vejo o processo de reprodução como dialeticamente um processo no qual ocorre a preservação ou a conservação do que existe, portanto, a continuidade, e ao mesmo tempo ocorre a ruptura, a criação do novo, o surgimento do que ainda não existe. Essa contradição dialética, essa luta entre esses dois polos que movimenta a reprodução, né? Então, a reprodução não é a repetição eterna das coisas idênticas a como elas eram. A reprodução é movimento. A reprodução é dialética. A reprodução é luta. É, ao mesmo tempo, conservação e criação do novo. Então, ensino é trabalhar com o que existe, mas isso não se opõe à ideia de criatividade, de inovação, de espírito crítico, até porque Saviani, né, ao postular a pedagogia histórico-crítica, ele postula uma pedagogia engajada com uma visão de transformação da sociedade, de superação da sociedade capitalista. Então, está longe de ser uma proposição de manutenção das coisas tal como elas são, está muito longe de ser uma visão, digamos assim, conservadora de educação e de pedagogia. Não sei se
respondi. Sim, muito obrigada. Vou deixar espaço ali para os outros colegas perguntarem, tá? Obrigada. Professora, a colega Mariana, ela está dizendo aqui no chat que ela está sem câmera e sem microfone, mas ela gostaria que o professor fizesse a gentileza de explanar um pouco mais a respeito do caráter científico do método tradicional e o caráter pseudocientífico dos métodos novos. Desculpa, tem uma pergunta antes que é sobre o PNLD, que é um programa, né? Acho que alguém pulou ali. Você pode ler a pergunta para mim, Eliane? Só um pouquinho que eu acho que ela saiu aqui do meu... Acho que dá para abrir o microfone, né? A gente está fazendo oral, não tem problema. Posso ir respondendo a outra enquanto isso? Isso. Pode ser, eu não estou encontrando aqui. Então, eu estou estranhando porque, claro, estamos falando do mesmo livro, né? O livro Escola e Democracia. Mas essa pergunta não é referente a esse texto do Saviani que eu indiquei para hoje, né? É o outro texto, é o texto Escola e Democracia, a teoria da curvatura da vara, né? Então, não sei se vocês leram o outro texto e não esse que eu estava discutindo, mas sim, sobre o caráter científico do método tradicional e o caráter pseudocientífico dos métodos novos, o argumento Saviani é o de que a escola tradicional, né, o método da escola tradicional, ele se apoia, né, no método da ciência moderna. Então, ele não é um método pré-científico, né? Ele seria o método da ciência moderna. E o método da ciência moderna, ele pressupõe que se domine, né, na linha da resposta à pergunta anterior, então, ele pressupõe que se domine o conhecimento existente para se avançar em relação ao desconhecido, ou ainda não conhecido. E o caráter pseudocientífico dos métodos novos é que, quando identifica ensino com pesquisa, né, então parece que está fazendo algo que é científico, mas não é científico, porque se você não domina o conhecimento existente, então não se está fazendo ciência, né? O que está se fazendo é uma aparente ciência, uma ciência de mentirinha. Então, não se está realmente praticando o que seria o avanço do conhecimento científico. Localizou a outra pergunta? Eliane, seu microfone está fechado. Desculpa, eu esqueci de abrir o microfone. Sim, a outra pergunta é sobre o PNLD, a Joelma que pergunta se o mesmo foi indutor desse modelo da escola nova no Brasil. Não entendi. PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Então, eu confesso que acho que eu não tenho elementos para responder a pergunta por dois motivos. Primeiro, eu não entendi muito bem a pergunta, assim, o sentido dela. Segundo, eu não conheço toda a história do Programa Nacional do Livro Didático para poder responder adequadamente. Mas as ideias da escola nova, né, elas foram difundidas na educação brasileira durante, eu diria que todo o século XX. Isso não quer dizer que as ideias da escola tradicional também não estivessem presentes, isso não significa que tenha se adotado o modelo da escola nova de maneira totalmente coerente, de forma nenhuma. O próprio professor Saviani explica que as ideias da escola nova chegaram ao Brasil, mas a tentativa de incorporá-las deu-se num tipo de organização da educação escolar
né, que havia sido construído nos moldes da educação tradicional. E aí você tem uma educação organizada nos moldes tradicionais, mas incorporando ideias da escola nova, o que não deu bom resultado, né? Nem em termos, não havia, então, algo muito consistente, nem em termos das ideias da escola tradicional, nem em termos das ideias da escola nova. Aí vem a educação tecnicista, né? Que também não, isso não significou o abandono das ideias da escola nova. No meu entender, o tecnicismo ele incorporou as ideias da escola nova de uma outra maneira. E aí vem depois, né, no Brasil, a década de 1980, com o construtivismo e outras pedagogias do aprender a aprender, e as ideias da escola nova foram reincorporadas, né, ressignificadas, traduzidas, e a maior parte das iniciativas educacionais, de uma maneira ou de outra, né, incorporou, assimilou ideias do aprender a aprender, das pedagogias do aprender a aprender. Então, eu sei que a minha resposta é muito ampla, assim, num caráter muito genérico, mas eu acho que eu vou ficar devendo uma resposta mais específica em relação ao Programa Nacional do Livro Didático. Colegas, então nós batemos aqui agora no teto do horário proposto pelo professor, né? Então, eu proponho, né, que permanecendo, tem mais algumas discussões que foram postas aqui no chat agora, né, que são mais reflexões, né, não são perguntas, né. Então, eu proponho que as colegas coloquem lá no chat, né, que aí a gente pode dar continuidade a essa discussão lá no chat, e proponho, então, que a gente possa encerrar, né, respeitando essa limitação temporal, né, essa necessidade de hoje nós terminarmos nesse horário, e agradeço, então, a presença, a participação, né, nos encontramos novamente, então, no dia 30, né, e deixa o professor deixar as suas considerações finais aí. De minha parte, um grande abraço, um bom final de semana e qualquer necessidade, o Departamento de Formação e Práticas Educativas está à disposição, basta chamar. Um grande abraço. Professor? Eu só quero me desculpar por ter feito uma exposição um tanto atropelada, assim, é muito conteúdo para apresentar em pouco tempo, né? Então, eu sei que tem várias ideias, questões que precisariam ser abordadas com mais detalhamento, com mais cuidado. Ficou o terceiro texto, que não deu para analisar, ficou para o nosso próximo encontro, mas mesmo em relação aos dois que eu apresentei, tem mais coisas que poderíamos aprofundar, debater, né, e atribuo até a essa pressa de apresentar os conteúdos o fato de que, né, então, vocês às vezes podem ficar meio assim, bom, sem formular questões, e por certo que vocês têm questionamentos, têm objeções, têm, enfim, pontos que gostariam de debater comigo, não é só perguntar, é debater mesmo, né, e fica para os próximos encontros, né, e eu espero que na continuidade aí a gente possa ir aos poucos retomando essas ideias e aprofundando e discutindo e debatendo, tá bom? Então, nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Grande abraço. Gratidão, professor. Demais colegas. Um abraço. Bom final de semana.